Você já fez uma receita de pão de ló que deu errado? Eu já. Muitas. Até conhecer essa receita. Depois que eu conheci, que eu aprendi a fazer essa receita de pão de ló há 20 anos, eu não faço outra. Já fiz muitos bolos de casamento, bolo de aniversário infantil, bolo simples, tudo com essa receita. Uma receita fácil, barata e muito boa. E hoje eu vou te ensinar todos os segredos dessa receita. 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 260 gramas de açúcar, divididos em 2 potes, 130 gramas num e 130 gramas em outro. 5 ovos separados, as gemas das claras. Meia xícara de água em temperatura ambiente, uma colher de sopa de royal. Bem, então vamos começar nosso pão de ló. Primeiro nós vamos bater as claras em neve. As claras nós vamos bater bem, até que elas estejam bem firmes. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, ela tá bem firme. Bem durinha, tá? Aí nesse ponto ela tem que estar bem durinha. Agora nós vamos colocar 130 gramas de açúcar e bater de novo. Pronto, agora aqui nós vamos tirar, reservar essa clara em neve. Ó, ela ficou assim, ó, bem firme, tá? Ela tem que ficar bem firme para poder sustentar o pão de ló, tá? Essa parte é muito importante. Bater bem a clara, bater bem com açúcar. Depois que colocar o açúcar, bater uns 2 minutinhos, tá? Agora nós vamos reservar para a próxima etapa. Agora aqui nós vamos colocar a água, a outra metade do açúcar e as 5 gemas. Essa aqui é uma etapa muito importante para esse pão de ló, para ele ficar bem firme. Então nós vamos bater uns 5 a 8 minutos esse ovo, essa gema. Deixar ela bem firme, bem cremosa. Bem, eu deixei 7 minutos batendo, tá? Mais rápido. Tá, ó. Ficou bem cremoso, ó, bem batidinho, tá? Essa parte aqui é muito importante, deixar bem batido mesmo. Se quiser deixar mais, até 10 minutos, quanto mais bater, melhor, tá? E agora nós vamos colocar a clara que nós batemos antes, né? Nós vamos juntar as duas. Agora a gente bate mais 1 ou 2 minutinhos, que agora é só para incorporar um no outro, que eles já estão bem firmes, tá? Essa parte é muito importante de bater as claras, bater as gemas. Isso aqui que vai dar a firmeza no bolo, que ele vai ficar bem fofinho.
Aqui a gente já bateu então a clara, as claras em neve com as gemas. Agora a gente vai colocando aos poucos a farinha. Eu não gosto de bater muito a farinha, então eu vou bater rápido aqui e depois eu termino na mão, tá? Aqui é bem devagar, as 2 xícaras de farinha a gente vai colocando aos poucos. Eu vou colocar na mão, que aí ele fica mais fofinho, né? Eu misturo com o batedor da batedeira mesmo, né? Ou se não, pode ser um fouet, mas eu gosto dele do batedor, ó. Você vai agregando, vai puxando, ó. Dessa forma a gente vai aerando a massa, né? E vai pondo aqui aos poucos a farinha. Vai agregando. Esse pão de ló ele fica muito fofinho. E se for bem batido as claras e as gemas, não tem como errar, tá? Não tem erro. Esse pão de ló não tem erro. Antes de eu conhecer essa receita, eu não acertava pão de ló de jeito nenhum. Depois que eu aprendi essa receita, nunca mais errei. E isso já faz mais de 20 anos que eu faço essa receita. Olha só que massa bonita. Bem incorporada, ó, tá? Bem bonita. Agora nós vamos colocar o royal. Vamos incorporar também. Pronto. Agora eu vou colocar na forma e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço com a forma. Bem, então agora, para fazer o pão de ló, a gente não precisa untar a forma, tá? O que que eu faço? Eu coloco um papel manteiga embaixo, né? Eu venho aqui. Essa forma, ela tem 30 centímetros de diâmetro. Essa aqui dá pra gente fazer um bolo, que eu posso cortar, fazer um recheio, né? Aí eu corto no meio. Se você fizer uma forma de 25, ele vai ficar mais alto, né? E se você não quer cortar no meio para rechear, prefere fazer 2 bolos, que não tem muita prática em cortar, divide a massa em 2 e coloca em 2 formas iguais, aí elas ficam no mesmo tamanho, tá? Então é só isso aqui, não precisa untar lateral, nada, é só assim, tá? Então agora nós vamos colocar a nossa massa aqui. Olha só que massa linda. Deixa eu dar mais uma misturada. Na forma. Vai ajeitar e a gente vai trazer do meio pra fora. No meio pra fora. Tá? Do meio pra fora. Vai ajeitando, bem delicado, que essa massa é muito delicada. Tá? Ajeitando. Deixar bem retinho. Agora nós vamos assar. Depois eu mostro o resultado pra vocês. Bem, já tiramos nosso bolo do forno, nosso pão de ló. Ele ficou 30 minutos no forno, a 180 graus, tá? Ele tem que ficar assim, ó, douradinho. Olha só a fofura dele, ó. Ficou bem maciozinho, tá? Agora, pra desenformar, é só passar a faca aqui na lateral. Ó, bem fácil. Vem puxando. Bem com
assim com firmeza, né, ó, vai soltando, ó, tá todo soltinho, né? Ó, agora a gente vira. Que massa perfeita, né? Olha só. Agora a gente tira o papel aqui, bem bonitinho. Olha só que massa fofinha. Então agora eu vou cortar ele ao meio, porque se você quiser fazer um bolo recheado, né? Então é só cortar ao meio. Então assim, ó, para cortar eu faço assim, ó, eu pego uma aqui no meio, né? Ó, e vou puxando. Aqui na faca, no cabo da faca, eu vou deixando, eu coloco um dedo embaixo, que aqui daí eu não posso, se eu segurar bem firme aqui, a faca não faz esse movimento e eu vou cortar meu bolo bem reto, tá? Então, ó, eu vou segurando, então eu sei que o meu nível tá aqui e eu vou girando, ó. Tá? Aí dá pra virar o bolo assim, ó, e eu continuo cortando. Tá? E vai medindo aqui desse outro lado aqui, ó, aí ele vai indo bem reto. Tá? Vai bem retinho. Pronto, cortei o bolo. Eu vou abrir pra vocês verem como é que ficou. A massa é tão boa que tu pode trabalhar com ela. Tu põe para um lado, tu põe pro outro, ela não quebra, ó. Pode pegar, pôr no prato que você vai rechear, vai decorar. Olha só, que massa fofinha. Nossa, olha só. E ela é boa de trabalhar, ó. Cobre, põe de volta. Ela não quebra, tá? Muito fofinha. Essa massa é maravilhosa. Essa massa, esse pão de ló, se você quer fazer ele de chocolate... Quando você for peneirar a farinha, você coloca uma colher e meia de chocolate em pó, 50%, peneira junto com a farinha. Quando for misturar no bolo a farinha, o chocolate já tá junto. Mistura, faz todo o processo de leve. Ela não vai ficar escura, mas ela vai ficar um tom de chocolate, mais clarinho. Daí você pode fazer bolinho de chocolate. E aqui você pode usar qualquer tipo de recheio. E até para comer purinho com café também é muito saboroso. Esse pão de ló também eu trabalhei muito com ele, com bolos grandes de casamento, né? Em formas grandes, pequenas, bolos de andares. Eu sempre trabalhei com esse tipo de pão de ló, porque ele é um pão de ló ao mesmo tempo que ele é macio, mas ele não se quebra. Então é fácil da gente trabalhar com recheio mais firme, recheio mais mole, molhadinho ou não. Mesmo que você colocar um recheio aqui e você não molhar a massa, ele vai ficar bem macio e bem molhadinho. Então, é uma massa de pão de ló que você pode fazer qualquer tipo de bolo. Tanto bolo mais simples, quanto bolo mais sofisticado, com pasta americana, com glacê. Então, essa foi nossa receita de hoje. Se você gostou, dá um like, se inscreve aqui no nosso canal e até a próxima receita. Um beijo!